pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Chegamos ao finalzinho do nosso retiro. Claro, teremos o coroamento do retiro com a Santa Missa. Não vá para casa, pelo amor de Deus, sem a Santa Missa. Terminando aqui, o último ato do retiro é a Santa Missa. É o coroamento. Chegamos ao finalzinho com a última colocação, a última pregação. A próxima será só a homilia, na missa feita pelo Padre, né? Padre Ailton. E me pediram então que o tema dessa última pregação fosse: o Evangelho é renúncia. Para a gente fechar o retiro. Parece um tema meio pesado, né? Nossa, de falar só do amor agora, né? A gente já está tão envolvido nesse clima de amor, de perdão, de tanta coisa, né? Então podia dar continuidade assim, para a gente sair daqui flutuando, né? Mas eu vejo que a pedagogia de Deus para nós é exatamente, a partir deste tema, colocar os nossos pés no chão. Para que a gente não saia daqui como um bando de alienado, achando que agora nós vamos viver uma continuidade do retiro de Carnaval, todos os outros dias que nos esperam nesse ano de 2024. Não é assim. Não vai ter um fundinho musical nos momentos de tribulação e dificuldade. Ele não entendeu o que eu falei no fundinho, né? Ele vai entender até o Não vai ter a voz do José Márcio ali falando para você, a Rosinaldo que veio aqui e cantou, também rezou, o Charles que veio com aquela voz de trovão, né, que ninguém conseguia dormir. Não vão ter essas vozes, né? A voz do Vitor também, e tantos os padres que passaram por aqui. Vai ser você e Deus, você e a igreja. Por isso que o último tema, eu falava hoje com Jesus lá na capela, e era isso mesmo que ele colocava no meu coração, que esse tema foi reservado para esse momento final, para nos colocar com os pés no chão. Evangelho é renúncia. E toda vez que eu falar Evangelho, você faz de conta que eu estou falando Jesus Cristo. Porque o Evangelho nada mais é do que Jesus Cristo. Ele é o Evangelho do Pai. Ele é a boa notícia de Deus. Então o tema da pregação é: o Evangelho é renúncia, mas é como se eu estivesse dizendo para você: Jesus Cristo é renúncia. Seguir a Jesus Cristo exige renúncia. Seguir a Jesus Cristo não é sombra e água fresca. Seguir a Jesus Cristo não é um mar de rosas. Seguir a Jesus Cristo não é somente vida fácil e mordomia. Seguir a Jesus Cristo é sacrifício. Seguir a Jesus Cristo é renúncia. Seguir a Jesus Cristo é fuga, foge, corre. Seguir a Jesus Cristo é suor. Seguir a Jesus Cristo é lágrimas. Seguir a Jesus Cristo é cruz. Ah, José Márcio, mas agora você está me desanimando. Devia ter feito isso logo no começo, porque eu ia embora e não voltava mais. Não, eu não estou querendo pregar, eu não quero falar aqui para desanimar você. Muito pelo contrário. Eu quero que você, apesar de tudo que você viveu, diante de tudo que você viveu aqui esses dias, tanto consolo da parte de Deus, tanto carinho, tanto afago, né? Seja aqui na sala, nos momentos de oração, mas seja até mesmo na comida que foi preparada para nós, no banho que a gente tomou, banho quente, né? Tiveram dias que foi banho quente, frio, que o negócio caía, voltava
Mas veja quanto amor envolvido em tudo isso, em todo esse retiro. E o motivo dessa pregação e dessa nossa conversa não é fazer você sair daqui desanimado, mas é dizer para você que, diante de tudo, todo esse amor envolvido, existe também este lado de renúncia, de sacrifício, de oblação, de fuga do pecado, fuga do mal, mudança de vida. Não dá para te mostrar só um lado dessa moeda chamada Jesus Cristo. Existem dois lados, que são interdependentes, um depende do outro. A gente vive as consolações de Deus, sim, mas a gente também vive os momentos de sacrifício. Por isso eu convido você a abrir o Evangelho de São Lucas, porque eu quero que o próprio Jesus fale isso para você não ficar aí depois com raiva de mim. Abre o seu Evangelho, abre sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23, de 23 a 27. Lucas 9, 23 a 27. É o próprio Jesus quem vai falar agora. Não é uma interpretação do José Márcio, mas é agora ele mesmo falando com a boca dele. Vamos ver o que ele falou. Lucas 9, de 23 a 27. Amém? Deu aí? Lucas 9, de 23 a 27. Cadê o povo de Teófilo Otônio que não estou vendo aqui? Já foram? Ah, entendi. Teófilo Noronha, né? Olímpio Noronha. Lucas 9, de 23 a 27. Veja o que Jesus disse para os seus discípulos. Depois, dirigindo-se ele a todos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou condenando-se a si mesmo? Porque se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e na dos santos anjos. E eu vos asseguro, alguns dos que estão aqui presentes não experimentarão a morte enquanto não virem o reino de Deus. Veja, Jesus está falando aqui para todos aqueles a quem ele está pregando, não somente os seus apóstolos. Por isso que o Evangelho começa dizendo: depois dirigindo-se a todos. Olha aí na sua Bíblia, do versículo 23. Depois dirigindo-se a todos, todos aqueles que estavam ouvindo a palavra dele. Não era somente aos 12 apóstolos, não era somente aqueles que já se diziam discípulos, mas era a todos, a toda a multidão que estava ali naquela hora. Você e eu fazemos parte desse todos do Evangelho. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, e aí eu quero começar nessa primeira frase de Jesus. Se alguém quer vir, se alguém quer. Eu lembro do testemunho do rapaz da bateria, do Alberto, quando ele disse que não obrigava os filhos dele a fazer nada, porque para ele, se quisesse vir, tinha que vir por conta própria, por vontade própria. Veja o que Jesus começa a dizer para todos, e esse todos somos nós. Se alguém quer seguir a Jesus Cristo, não é obrigação, não é imposição. Você não pode ser cristão porque mandaram você ser. Você não pode ser católico porque disseram que você era obrigado a ser.
Veja o que Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quer. Veja o que ele diz a todos: se alguém quer. Jesus está olhando para mim e para você nessa tarde, no final desse retiro, e ele está dizendo: José Márcio, se você quiser, Luana, se você quiser, Lara, cadê a Lara? Lara, se você quiser me seguir, é uma proposta. Você viveu dias lindos aqui nesse retiro, mas você pode muito bem, se você quiser, jogar todos esses dias na lata do lixo e voltar a viver a vida que você vivia. Quem vai sair perdendo é você, mas você pode fazer isso. Você pode. Jesus não vai dizer a você: eu vou te castigar porque te dei tudo isso, te dei tanta coisa nos dias de retiro de carnaval, depois você jogou tudo na lata do lixo, agora experimente a minha ira. Não, ele não vai fazer isso, porque segui-lo não é obrigação, segui-lo é liberdade. Segui-lo, eu preciso segui-lo porque eu sou livre. Livre. A minha decisão de ser discípulo de Jesus precisa ser minha e de mais ninguém. Sua mãe pode ter te obrigado a se batizar, acho que batizar é mais difícil, né? Mas ela pode ter te obrigado a fazer a primeira comunhão, pode ter te obrigado a fazer a crisma, mas ela nunca vai conseguir te obrigar a seguir Jesus. Ela pode até te obrigar a ser da igreja, ficar na igreja, mas ficar na igreja não significa seguir Jesus. Tem tanta gente que está na igreja e não segue Jesus. Porque seguir Jesus é uma decisão pessoal. Por isso que ele abre a fala com os seus, com esse povo, com todos. Ele abre dizendo: se alguém quiser, se você quiser me seguir. Então é uma proposta. Tudo que nós apresentamos para vocês aqui nesses dias de retiro foi uma proposta. Tudo. A nossa vontade é que vocês aceitem. A minha vontade é que vocês aceitem. Que quando eu voltar aqui mais para frente, eu vejo todo mundo aqui caminhando com Jesus. Essa é a minha vontade. E a vontade de cada um que organizou esse retiro. Imagina, eu vou vir lá de Cachoeira Paulista, porque do nada, e não tenho. Para mim, se converter, amém. Se não converter também, amém. Estou nem aí. Eu não viria de Cachoeira Paulista para cá para perder esse tempo, não. A minha vontade é realmente que vocês mudem de vida. Como eu estou lutando para mudar de vida também. A minha vontade é que vocês sejam pessoas novas, diferentes. Quantos que eu fui abraçando ontem na oração, antes de ontem também, e eu dizia no ouvido do seu ouvido: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom, estou tão feliz de ver você aqui. E eu estou mesmo. A minha vontade é essa, mas eu sei que seguir Jesus não depende da minha vontade só para você, mas depende da sua vontade. Se alguém quer me seguir, é uma proposta. Eu falei isso quando eu vim aqui do retiro de carnaval em 2022. Um judeu nasce judeu. Ele nasce judeu, na família judaica, e ele precisa seguir os costumes judaicos. Se ele se rebela contra o judaísmo, ele é perseguido e às vezes pode até ser morto. O muçulmano, ele nasce muçulmano. Nasce dentro de uma família muçulmana. E ai dele se ele se rebelar contra a sua religião. Ele é morto. Lá com os muçulmanos é morto mesmo. Ninguém está nem aí. Mas um católico não nasce católico. Um cristão não nasce cristão. Se torna cristão. Primeiro pelo sacramento do batismo. E depois pela decisão pessoal de continuar treinando o caminho de Jesus Cristo junto com a sua igreja. Então, se alguém quer vir após mim, proposta. José Márcio, e se eu aceitar?
faz de conta que eu digo para ele assim: sim, eu quero te seguir. E aí, o que vem depois? Vamos seguir aqui o que ele falou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E o que significa negar-me a mim mesmo? É declarar guerra contra a minha própria vontade. É ir contra, é nadar contra a correnteza da minha vontade. Mas da minha vontade errada. Porque dentro da gente existe uma força de vontade que nos leva para o mal. Fruto da concupiscência do pecado original. A gente é inclinado para o mal, parece. A gente não consegue andar retinho. Tem uma inclinação que faz a gente cair para o mal. Por isso que a gente precisa pedir a graça de Deus para nos conservar na linha. Para nos conservar caminhando no caminho reto. Porque os caminhos do Rei são sempre retos. Negue-se a si mesmo significa declarar guerra contra você e contra a sua vontade. Na vida espiritual a gente tem 3 inimigos, vão dizer os padres da igreja, os místicos da igreja e os estudiosos da vida espiritual. O primeiro inimigo é o demônio, Satanás. É o inimigo da nossa alma. O que ele puder fazer para perder a nossa alma, ele fará. Não dorme. O segundo inimigo é o mundo, com tudo aquilo que há de mal no mundo. Ideologias, vícios, ensinamentos errados, distorções do Evangelho. Grupos inteiros que existem no mundo e que se empenham em afastar os filhos de Deus. Segundo inimigo é o mundo. E os místicos e os estudiosos da vida espiritual vão falar de um terceiro inimigo, que é quem? Eu mesmo. E eles concluem que vencer o primeiro inimigo, quem é o primeiro inimigo? Satanás. É fácil, segundo eles. Vencer a Satanás é fácil. Vencer o mundo também é fácil, comparado ao terceiro inimigo. Quem é o terceiro inimigo? Eu mesmo. Vencer a mim mesmo, aí que como é que fala? A boca torce o rabo, né? Como diz? A minha vontade, o meu querer, a minha inclinação para aquilo que é mal e deturpado, deficiente. A minha inclinação como um imã de atração que me atrai para aquilo que não presta, fruto do pecado original. Então, não saia daqui desse retiro pensando que, nossa, agora Satanás vai pular na minha frente e agora eu estou frito. Eu tenho que me armar de todas as formas que quando ele aparecer na minha frente, eu dou um golpe no seu pescoço e degolo ele. Amém, faça isso mesmo. Mas não saia daqui iludido achando que essa será a sua maior luta. Ou achando que não, agora eu vou chegar na minha faculdade e agora depois do retiro de carnaval, nenhuma daquelas ideologias me pegam mais. Eu vou sentar na minha roda de amigos e agora não são eles que vão me convencer, sou eu que vou convencer eles daquilo que eu aprendi lá no retiro de carnaval. Agora ninguém me segura mais. Eu não vou ser enganado por nenhuma ideologia de aborto, nenhuma ideologia de sexo livre. Eu não vou ser mais enganado por essas coisas. Eu vou com todas as forças vencer esse inimigo. Amém. Vá mesmo. E vença. Mas não saia iludido achando que essa será a sua maior luta. Sua maior luta será com você mesmo. Com a sua vontade, muitas vezes, fraca. E uma vontade voltada para as coisas ruins. Voltada para o pecado. Me organizo para ir para a missa no domingo, mas a minha preguiça não me deixa ir. Me organizo agora para rezar o texto de Nossa Senhora todos os dias, porque eu preciso ficar mais íntimo de Nossa Senhora,
mas eu deixo para rezar o texto no último minuto do meu dia e rezo dormindo em cima da cama, porque eu tive tempo durante o dia, uma meia horinha, e não soube usar da melhor forma. Eu deixo para o último dia e eu vou dormir, com certeza eu vou dormir. O meu plano é de me afastar daquela amizade que me leva para o mal, mas eu vou dizendo assim, não, peraí, também não é tudo isso não. Eu posso ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa e salvar ela. E aí você começa a, ao invés de se afastar, se aproximar, achando que você tem o poder de mudar aquela pessoa. Resultado, o que vai acontecer? Vocês vão andar de mãos dadas, muitas vezes, em direção ao precipício. Igual como você chegou aqui na sexta-feira. Vencer a nós mesmos é negar a si mesmo. Vencer a comodidade da nossa casa, quando a gente tem vontade de ficar em casa, mas a gente sabe que precisa ir para a igreja. Vencer aquela vontade de tomar mais uma dose, tomar mais um copo, quando a gente sabe que se a gente tomar mais um copo, a gente vai sair da gente mesmo. Vai ser excesso, vai ser desequilíbrio. Vencer aquele desejo, nossa, eu sei que se eu ficar com o computador no quarto, ou se eu ficar com a internet do meu celular ligada até altas horas da noite, eu vou acessar certas coisas. Ah não, mas o Espírito de Deus está sobre mim. Eu fui batizado no Espírito no retiro de carnaval e eu vou vencer. Qual vai ser o resultado? Você vai cair no abismo. Não tem como negociar com nenhum desses três inimigos. Principalmente com esse terceiro inimigo que eu falei, que somos nós mesmos. Repete comigo assim, não dá para negociar comigo mesmo. Não dá para negociar. Eu não posso pegar leve comigo mesmo. Não posso pegar leve comigo. Você não pode pegar leve nem com o demônio, nem com o mundo e nem com você. Não pegue leve com você mesmo. Senão vai correr o risco de você destruir você mesmo. E Jesus continua. Negue-se a si mesmo e em seguida tome a sua cruz. Olha. Tem gente que pensa que seguir Jesus é seguir sem cruz. É seguir o Cristo ressuscitado, glorioso, que não tem cruz, não tem nem chaga. Para a gente nem lembrar do que ele viveu de sofrimento. Não, meu Cristo não tem chaga, não. Seguir Jesus é renunciar a si mesmo, às nossas vontades, tomar a nossa cruz. E o que são? O que é a nossa cruz, minha gente? São as dificuldades da nossa vida. São os sofrimentos diários. Não são as grandes catástrofes. Às vezes acontece que elas também se tornam a cruz. Mas tem gente que pensa que essas coisinhas pequenas do dia a dia, que vão às vezes fazendo a gente perder a paz do coração, não são cruzes. Elas são sim. Tomar a nossa cruz é enfrentar os sofrimentos do dia a dia. Que nem sempre vão ser sofrimentos no sentido de pecados graves ou coisas erradas que a gente faz, mas são situações que a gente precisa enfrentar como sendo cruz. Eu não posso rejeitar a minha cruz. Ninguém pode carregar a cruz por mim. A cruz da gente ela é intransferível, não tem como. Eu não posso dar minha cruz para ela carregar e nem posso pegar dela para mim. Eu preciso, se eu quero seguir Jesus, eu preciso abraçar a minha cruz. Tem aquele filme do Mel Gibson, não sei se todo mundo aqui já viu, mas quem não viu, é uma ótima dica para esse tempo da quaresma, para você assistir. Tem uma cena lá do filme, quando Jesus recebe a cruz, para começar a carregá-la para o Monte Calvário, em que Jesus caído no chão, porque já apanhou bastante, eles jogam quase que a cruz em cima dele. E ele abraça a cruz. Ele cai de joelhos ali no chão, alguém põe a cruz aqui por cima, e ele abraça a cruz, se apoia na cruz assim, e abraça a cruz. E um dos ladrões que foram crucificados com ele, naquela hora veem aquela cena e dizem assim: louco, como é que você abraça a sua cruz, maluco?
E em seguida Jesus começa a carregar a cruz lá para o Calvário. Essa cena me marca muito. A cena que ele livremente abraça a cruz. Lá na frente, ainda no mesmo filme, quando chega lá no Monte Calvário, a cruz cai para um lado, o corpo de Jesus cai para o outro, todo machucado. E aí a câmera filma de cima, assim, e mostra Jesus se rastejando no chão, indo em direção à cruz. Ele sobe na cruz, a cruz está deitada no chão, ele se encaixa lá, ele mesmo sobe na cruz e se encaixa, para que ali os soldados preguem os pregos, preguem nas mãos e nos pés e subam a cruz, erguam a cruz para o alto. Veja, ele nos deu o exemplo. Ele não fugiu da cruz. Ele não saiu correndo. Ele não disse que não aceitava. Ele não fingiu que não era dele. Mesmo quando o Cirineu vem para carregar a cruz, ele não sai de junto. Peraí, Cirineu está me ajudando, ele não vai carregar por mim. Ele fica ali junto e os dois carregam juntos. Para dizer, não dá para seguir Jesus e não carregar a cruz. Cutuca quem está do seu lado aí, fala isso para essa pessoa. Não dá para você seguir Jesus e não carregar a sua cruz. E a cruz são as nossas dificuldades. A cruz são os nossos problemas. A cruz muitas vezes são os nossos pecados que a gente luta para se desvincular deles e não consegue. É uma luta. Eu queria tanto poder andar como se eu não tivesse isso daí. Não, mas você tem. Carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Santa Faustina, ela escreve essa experiência que ela teve com Jesus, quando ela diz assim, que um dia ela estava com o coração tão feliz numa oração que ela fez, porque ela tinha entregue tudo para Jesus. E Jesus aparece para ela, numa experiência mística, e diz para ela assim, Faustina, você não me entregou tudo. E ela pensa, mas como, Senhor? Eu te entreguei tudo. Entreguei minha vida, entreguei tudo, meu coração, tudo é teu. E Jesus falou assim, não, Faustina, você não me entregou tudo. Eu quero os teus pecados. Me entrega os teus pecados. Os meus pecados? Faustina, me entrega os teus pecados. É tão fácil, né, a gente entregar a Deus só as coisas boas que a gente tem. Dá até um orgulho dentro da gente, né? Ai, nossa, eu melhorei tanto. Olha, Senhor, obrigado. A minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos. De nada vale eu existir se não for para te ofertar. Mas e os seus pecados? E aquilo que há em você que ninguém sabe, só você sabe que tem? Isso é cruz, minha gente. Tantas pessoas que me procuram e falam assim, eu queria tanto me livrar desse vício, eu queria tanto me livrar dessa tendência, eu queria tanto poder tomar um remédio, receber uma oração e ficar livre disso. E às vezes eu vou caminhando com a pessoa ali na direção ou no aconselhamento e tentando fazer ela perceber que aquilo ali é uma cruz que ela vai ter que carregar até Jesus voltar. É o espinho na carne que São Paulo falava muitas vezes. Eu me lembro de Nossa Senhora de Lourdes, que falou para Santa Bernadette, quando Santa Bernadette estava reclamando das dores que ela vivia e os sofrimentos que ela passava. E Nossa Senhora disse para ela assim, Bernadette, eu te prometo uma coisa. Eu te prometo o céu. Mas tem uma coisa que eu preciso que você saiba. Você não vai conseguir ser feliz aqui. Eu não te prometo a felicidade aqui. Eu te prometo a felicidade no céu. Depois que Nossa Senhora falou isso para Bernadette, ela ainda viveu um bocado de tempo antes de morrer. Você imagina Nossa Senhora falar isso para você? Que você não será feliz aqui e você ainda ficar viva. Se fosse comigo, eu diria assim, então me leva logo. Se é para eu ser feliz lá, me leva logo. Pelo amor de Deus, para que eu vou ficar sofrendo aqui? Se eu já posso ir logo para lá e ser feliz lá, eu quero ir para lá. Mas havia uma pedagogia de Deus, um desígnio de Deus. Não, Bernadette, não é agora. Você vai esperar. Agora, no céu, você vai ser feliz. Gente, nós vamos ter que carregar a nossa cruz, muitas vezes até o momento da nossa morte.
E se nós queremos seguir Jesus, nós precisamos carregar essa cruz sabendo disso. Mas chegará um momento em que não haverá mais cruz, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque nós estaremos na presença dele para sempre, sentados na mesa do banquete para sempre. E lá não haverá mais, eu não precisarei mais carregar nada. Mas até lá, cristãos, até lá, cristãs, esse é o nosso caminho. E Jesus continua dizendo: tome a sua cruz dia após dia. Eu gosto desse detalhe do Evangelho de São Lucas, porque é a cruz dia após dia. Não se preocupe com o dia de amanhã. Carregue a cruz de hoje. Porque tem gente que já fica desesperado, né, quando escuta dizer que você tem que carregar a cruz até a morte. Só fala: meu Deus, como que eu vou carregar isso para sempre? Carregue hoje. Amanhã haverá a cruz própria. Ou talvez seja a mesma, mas ela esteja um pouco mais leve. É dia após dia. São as cruzes que vão aparecendo dia após dia. Depois disso ele diz assim: e siga-me. Como Jesus é direto. Quem quiser me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz dia após dia. E terceiro, siga-me. Essa é a condição. José Márcio, se eu só negar a mim mesmo e não carregar a minha cruz, eu estou seguindo ele? Olha, eu vou deixar que ele mesmo responda. Se você só está negando a si e não carrega a sua cruz, você está seguindo ele? Segundo ele, você está seguindo? Sim ou não? Não. Ele não deixou condição aqui, não. Você pode não carregar a cruz, só precisa renunciar a si mesmo. Não. Ele fez um pacote completo. Mas digamos que você aceita carregar aquela cruz pesada, mas não se nega a si mesmo. Você vai estar seguindo ele? Não. É um combo, minha gente. É igual um hambúrguer com batata frita e refrigerante. Se faltar um desses itens, não é combo. Não é assim? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E Jesus continua dizendo assim: porque quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Por que Jesus está falando isso? Quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. O que isso significa? Isso significa que quem se apegar a esta vida passageira vai perder a vida comigo. Se você é muito do mundo, parece que você tem raízes nos teus pés que te prende na terra e você não consegue voar, não consegue transcender, não consegue olhar para o alto, porque você está preso aqui, a tudo que tem aqui que passa. Você está preso ao seu bom nome, à sua boa reputação, ao seu dinheiro, à sua família, às suas heranças, aos seus títulos, ao poder que você tem, ao que você já construiu, ao seu trabalho, às pessoas que você ama. Você está preso, apegado a elas. Você está apegado às coisas deste mundo que passam, porque tudo isso vai passar. Até mesmo as pessoas que a gente ama vão passar. Tem uma pessoa que passou na minha vida recentemente, agora no mês de dezembro, a minha avó, mãe da minha mãe. O sonho da minha avó era me ver ordenado. E o meu sonho era ter a minha avó na primeira fileira de bancos, na minha primeira missa. Mas agora no mês de dezembro eu recebi a ligação lá de casa, a minha irmã falando que a minha avó, como um pássaro, como uma vela, se apagou.
89 anos, Dona Elísia, uma senhora bem arretada do Nordeste. E lá vai eu lá para o Recife, de madrugada, pegar um avião, comprar passagem, chegar no Recife, para no outro dia não ver a minha avó lá na primeira fileira de bancos e nem eu vestido de padre, porque eu não me ordenei ainda. Mas eu a vi lá no caixão e fui lá enterrar a minha avó. Passou o amor por ela? Claro que não. Mas eu não tenho mais ela. Na minha primeira missa, ela não vai estar lá. Ela vai estar na glória, ela vai estar diante de Deus, vai estar rezando por mim de lá, mas ela não vai estar lá no banco, como eu pensei. E eu precisei, diante do caixão da minha avó, dizer: avó, eu deixo que a senhora vá. Minha vontade mesmo era que a senhora não fosse, mas eu deixo que a senhora vá. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Apegar-se demais às coisas desta terra é perder a vida com Deus. Ficar muito fechadinho no seu mundo, fechadinho nas suas preocupações, é perder a vida com Deus. Colocar os seus projetos, os seus sonhos no lugar de Deus, é perder a vida com Deus. E Jesus está dizendo que quem quiser salvar a sua vida desta forma, vai perdê-la. E ele continua dizendo: mas quem perder a sua vida por minha causa, há de salvá-la. E ele conclui fazendo uma pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou condenando-se a si mesmo? É por causa dessa pergunta de Jesus que a gente conclui que quando a gente quer salvar a nossa vida, é porque a gente está muito apegado às coisas desta terra. E ele diz: o que adianta você ter tanta coisa, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Quando ele fala isso, perder a sua vida, ele está falando da vida com ele. Ele está falando do céu, do paraíso. O que adianta ao homem ganhar tanta coisa nesse mundo? Colocar a sua fé em tantas coisas que são daqui. Colocar a sua esperança em tantas coisas que vão passar. Tem gente que coloca a sua esperança total no presidente da República. Mas o presidente da República vai passar. Eu vi aqui nas últimas eleições presidenciais, parece que Deus estava eleito presidente. Porque as expectativas que as pessoas colocavam dos candidatos, só Deus poderia suprir. E eu dizia para o pessoal lá de casa: o Brasil é de Deus. Não, mas se fulano ganhar, o mundo está perdido. Eu falei: e Deus? Fica onde? O Brasil pertence a Deus. Seja quem for que ganhe, o Brasil continuará pertencendo a Deus. Me apegar demais, colocar as minhas esperanças totais aqui, passa. Colocar suas esperanças, talvez na pessoa que está do seu lado, achando que ela que vai te fazer feliz para sempre. Pelo amor de Deus, ninguém consegue fazer alguém feliz para sempre. Colocar as suas expectativas em alguém como se ela fosse a salvação da sua vida. Passa. Igual minha avó. Soprou o vento e apagou a vela. A nossa esperança precisa estar em quem? Em Deus. Eu preciso perder a minha vida por causa dele.
E aí vem essa partezinha que tem gente que pensa que isso daí é só para quem abraçou a vocação religiosa. Nossa, fulano perdeu a vida por causa de Deus. Deixou tudo, né, irmã? Deixou tudo por causa de Deus. Que lindo, meu Deus. José Márcio deixou a família toda no Recife, agora vive lá na Canção Nova, no meio de um povo que ele nunca conheceu e agora teve que morar junto. O padre, a freira, o povo da Alegrais, entregou tudo por causa de Deus. Mas não é só a gente não. Você que tem sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, você é também convidado a perder a sua vida por causa dele. E o que é perder a nossa vida por causa dele, minha gente? É sair por aí dizendo, me mate, eu não estou nem aí, eu sou de Deus, pode me matar, eu não vou negar a Deus nunca, me mate, me mate. Não é isso. Perder a nossa vida por causa dele é não dar tanta importância para as coisas deste mundo. É tratar as coisas deste mundo com indiferença. Se tiver, ótimo. Se não tiver, tudo bem. É não se apegar àquilo que é passageiro, àquilo que passa, àquilo que morre, aquilo que é hoje não é amanhã. Mas não é só isso. Não é viver como um hippie, né? Os hippies é que faz amor, mas não tinha um sentido. Não era sentido. Só chamar a atenção, né? Não sei se alguém aqui foi hippie, tá? Minha mãe quase foi. Mas se alguém foi, me desculpe. Perder a nossa vida por causa dele é não nos apegarmos de maneira exagerada às coisas desse mundo que passam. Por causa dele. Eu não vou supervalorizar o meu dinheiro porque eu tenho um Deus que é maior que o meu dinheiro. Eu não vou supervalorizar o meu casamento achando que essa pessoa vai ser a salvação da minha vida porque eu tenho um Deus que é maior do que essa pessoa. Eu não vou supervalorizar uma amizade achando que, nossa, agora eu encontrei um amigo e a amiga e eu serei feliz para sempre porque eu sei que eu tenho um Deus que é maior do que essa amizade. Perder a nossa vida por causa dele é ser indiferente às coisas deste mundo. Por causa dele. E isso é renúncia. Nós, jovens, precisamos viver as renúncias da nossa sexualidade. Vocês vão se casar, né? Em breve, né? Quando é? Já tem a data, né? Quando é? 5 de outubro, dia de Santa Faustina. Que bonito, né? Vocês vão se casar 5 de outubro. Amém. Que beleza. Mas vocês não podem supervalorizar esse casamento, achando que, nossa, esse casamento agora a gente está salvo. A gente não precisa mais correr para se relacionar com Deus. Deus agora habita no nosso meio e pronto. Mas não é nem por isso que eu estou falando. Eu estou falando da luta da sexualidade, que vocês têm que viver até o dia do casamento de vocês. Procurar viver ali a castidade, se segurar quando as vontades forem muito grandes. Mas não é porque vocês ouviram José Márcio falar sobre isso. É porque vocês fizeram uma experiência com Jesus e vocês entenderam que o melhor caminho é esse, o caminho da castidade. E assim estou falando deles, mas cada um pensa na sua vida, no seu estado de vida, como casados, já estou vendo aqui alguns casados. Os sacrifícios que vocês vão precisar fazer para que vocês não percam a vida com Ele. E Jesus continua dizendo, porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Jesus está sendo bem direto. Se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei de você diante do Pai. Jesus está sendo curto e grosso. E o que é se envergonhar dele diante dos homens?
é pegar tudo isso que vocês viveram aqui nesse retiro e quando vocês estiverem lá diante do mundão, vocês fingirem que não viveram nada. Para vocês não serem excluídos, para vocês não serem zombados, para vocês não serem ridicularizados. Se envergonhar de Jesus é dizer assim, tá, mas eu vou acreditar num Deus crucificado, alguém que morreu, que nem está aqui, que eu só escuto o povo falar dele, eu mesmo nunca ouvi. Às vezes passa essas tentações na vida da gente mesmo. Ah, mas eu não estou mais lá no meio daquele grupão do retiro de carnaval. Ninguém está me vendo. Vou dar uma mão. Quando eu estiver na frente deles, aí eu mudo. Isso é se envergonhar dele na frente dos homens. É negar aquilo que ele fez na sua vida. É fingir que você não o conhece. Igual Pedro, né? Você conhece esse homem? Você andava com esse homem. Eu lembro de você. Não, eu nunca vi esse homem. Eu não sei quem é esse homem. Negou. Mesmo depois de ter vivido a experiência. Muita gente vai querer que você negue. Muita gente vai querer apagar a sua memória desses dias de tudo que você viveu aqui. É importante que você tenha a convicção daquilo que você viveu. Que você tenha certeza. Agora eu atendi uma pessoa agora na hora do almoço e eu perguntei para ela, você percebeu neste retiro quanto que Deus te ama? Ela ficou calada. 2 minutos. Falei, não vou falar nada. Deixei. Depois eu falei de novo. Você percebeu neste retiro o amor de Deus por você? Aí ela pensou. Os olhos lacrimejaram. Veio a memória, né? Provavelmente vieram as memórias. Depois ela falou assim, sim. Ele disse, então se apoia nisso e segue. Não é porque o José Márcio disse que Deus te ama, é porque você experimentou. A grande questão é essa. Se você for só porque disseram para você, você vai negar Jesus na primeira esquina. Agora, se você tiver convicção da experiência que você fez, ninguém arranca isso de você. Quando alguém disser assim, não, mas Deus não te ama não, isso aí foi coisa que inventaram, colocaram na tua cabeça. Não, eu fiz a experiência, Ele me ama sim. E aí, contra a experiência não há argumentos. Igual aquele ditado, contra fatos, né? Não há argumentos. Por isso que é preciso ter uma convicção firme daquilo que você viveu aqui. Agora eu queria falar para você que diante dessa luta que você começa a travar quando você sai daqui do retiro, tem algo que é essencial para a tua vida. Eu queria que ficasse essa palavra martelando aí na tua cabeça. Chama-se disciplina. Quando a gente acompanha uma pessoa no processo de direção espiritual, a gente traça com ela um plano espiritual. Nesse plano existem metas, existem as formas que você vai fazer para alcançar essas metas e existe um prazo. É igual quando você vai no nutricionista para poder fazer o programa ali de alimentação. Você tem uma meta, o nutricionista vai dizer para você como, você vai conversar junto com ele, vai mostrar para você os passos que você tem que dar, o que você tem que fazer, e ele te fala, olha, até tal período você vai conseguir alcançar isso daqui. Ah, eu quero perder peso. Aí ele faz lá um esquema e aí você segue bonitinho e perde o peso. Ah, eu quero ganhar massa. Ele vai fazer o esquema e você. Na vida espiritual é a mesma coisa, só que de maneira espiritual. Você precisa ter um plano espiritual. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu trago aqui dentro da minha Bíblia o meu plano espiritual do ano.
verdade, esse aqui não é do ano inteiro. Esse aqui é do semestre. Eu faço um plano espiritual no começo do semestre. Depois eu faço um plano espiritual no segundo semestre. E às vezes eu tenho que refazer os planos, porque às vezes não dá para fazer no semestre só. Eu tenho que ir diminuindo para 2 meses. Depois a 3 meses. E tem certas coisas que eu digo, não, peraí, só para esse mês, para ver se eu consigo, até eu alcançar. Principalmente nós jovens, viu? Sem plano espiritual, olha, nós andamos com os burros da água. A gente anda igual cego no escuro, cego no meio do tiroteio. É preciso um plano espiritual. Para seguir Jesus é preciso um plano espiritual. Como é isso, José Márcio? Primeira coisa, o que em você precisa mudar para você seguir a Jesus? Primeira coisa, o que em você precisa mudar? Depois desse retiro todo, qual a conclusão que você chega daquilo que em você precisa mudar? Mas não vai começar o seu plano espiritual daquilo que é muito difícil, não. Começa daquilo que é mais fácil mudar, que você sabe que vai conseguir mudar rápido. Depois você vai fazendo outros planos, colocando outras coisas que você acredita que precisa mudar. Mas do menor para o maior. Não vai começando já do maior. Senão você vai ter dificuldade de mudar. Vão surgir os empecilhos, os impedimentos e você vai desanimar. Então, a primeira coisa, o que eu preciso mudar na minha vida com Deus? Eu quero fazer um plano espiritual para a minha oração. Então eu quero agora ter o meu momento de oração com Deus. Pelo menos 20 minutos, trancado no meu quarto, fazendo a minha oração com Deus. Escutando uma música, lendo uma passagem da Bíblia, lendo um livro espiritual também, assistindo uma palestra, escutando uma palestra. Eu quero crescer nisso aqui. Ótimo, tá bom? Então vamos lá. Você quer quantos minutos? 20 minutos? 20 minutos, tá? Agora vamos olhar o seu dia. De onde dá para tirar esses 20 minutos do seu dia? Assim que você acorda, depois que você toma café, no intervalo do seu almoço, no final da tarde, depois do seu jantar, antes de você dormir, na madrugada, como é? Aí você vai colocar lá. Você precisa olhar o seu dia e planejar. Não dá para eu tirar depois do meu almoço, 20 minutos. Pronto, tirou 20 minutos depois do seu almoço. Você vai fazer isso por quanto tempo? Até isso se tornar um hábito. Eu acredito que eu consigo 3 meses para ficar fazendo isso todo dia. Aí depois eu faço naturalmente. Ótimo, então vamos lá, 3 meses. E o que você vai fazer nesses 20 minutos? Eu vou ouvir uma pregação. É contato com a palavra de Deus e eu também vou estar rezando. Ótimo. Esse é um plano para crescer na vida espiritual. Outro plano para crescer: afastar-se de amizades que não te levam para Deus. Como? Excluindo os contatos do teu telefone. Excluindo os contatos do teu Instagram. Cortando caminho. Se você sabe que a pessoa vem por aquela esquina ali todos os dias naquela hora, você não vai passar por ali, você vai passar por outro canto. José, mas que bobeira, né? Mas gente, olha, funciona. Se você quer crescer na vida com Deus, funciona. Os vícios. Eu tenho o vício de ficar no Instagram até tarde. Eu entro pela noite, de repente já é 00:30, eu estou com a luz do celular acesa na minha cara. E agora? Como que eu faço? Como que eu posso fazer isso? Não deita na cama com o celular perto de você. Deixa o celular lá longe. Mas eu preciso do despertador para acordar no outro dia. Então desliga o seu Wi-Fi. Planeja no seu celular, tem lá uns códigos que você planeja lá, que dá determinada hora o sinal do Wi-Fi é desativado. Ou dos seus dados móveis. Se você quer crescer na vida com Deus, tem como você criar um plano e seguir este plano. Quero deixar de beber muito, eu sempre me embriago. Vai diminuindo, vai se propondo diminuir. Tem gente que toma uma grade de cerveja, não vai deixar de tomar uma grade de cerveja do dia para a noite, mas vai diminuindo essa grade até você chegar numa quantidade mínima e às vezes até você zerar.
Por amor a quem, gente? A Deus. Por amor à sua família? Sim. Por amor a seus filhos? Sim. Mas principalmente por amor a Deus. Falar menos da vida dos outros. Como, José Márcio? Se afaste de quem te provoca. Porque tem gente que provoca a gente a falar da vida dos outros. Se afasta. Procura fazer silêncio. Faz o jejum da língua. Sabe como é o jejum da língua? Ficar sem falar. Vou ficar 1 hora por dia sem dar uma palavra. Mas cuidado também para você não assustar a sua família. Fala para eles que você vai fazer isso, né? Para ninguém ficar assustado dentro de casa achando que você ficou mudo. E não vai fazer isso no teu trabalho também, senão você vai ser demitido. Tem como você ir criando as estratégias. O plano espiritual para crescer no discipulado, no seguimento a Jesus Cristo. Só que a gente precisa sentar e planejar. A gente precisa planejar. E para planejar, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Porque tem gente que vai planejar e fica querendo enganar Deus no seu plano espiritual. Aí eu vou deixar de fazer isso daqui, mas aí eu sei que se eu for por aqui, eu vou acabar fazendo. Aí eu vou. Você acaba se sabotando. É igual na dieta. É igual quando você vai para a dieta. Você sabe que você não pode comer doces em excesso, não é isso? Aí alguém vem te dar um bolo de presente. Olha, eu mesmo quando fui de férias, eu fui com o propósito de comer o mínimo de doce possível na casa dos meus pais. Porque eu estava com um propósito em relação a isso. Cheguei em casa, uma vizinha preparou um bolo de prestígio, que eu amo de paixão. Levou para mim um bolo de quase 5 quilos. Chegou lá, me entregou, bateu na minha porta, disse que tinha feito com todo carinho, uma beleza, um bolo, uma delícia, com várias camadas de coco, várias camadas de chocolate, do jeito que eu gosto. Eu olhei aquele bolo, me lembrei do meu propósito, falei, meu Deus, se eu ficar com esse bolo aqui nessas férias, eu vou comer esse bolo inteiro em 5 dias. Depois ainda vou pedir mais para ela. Agradeci, tirei um pedaço ali, comi com ela, dei para meus pais também, a gente comeu ali e tal. Quando não foi no Natal, nós fomos para a casa da minha avó, a outra avó, para poder festejar lá a ceia de Natal. Levei o bolo partido, um pedação tirado assim que já tinha comido. Levei, a família tinha umas 20, 30 pessoas reunidas, o bolo acabou em 5 minutos. Tira daqui, porque se ficar aqui perto de mim, eu sei que eu vou cair nisso. Pronto, voltei para casa tranquilo. Eu preciso criar um plano espiritual. Se eu quero realmente seguir nosso Senhor, se eu quero realmente negar a mim mesmo, se eu quero realmente tomar a minha cruz, se eu quero realmente segui-lo para onde ele for, eu preciso me organizar. E para isso eu preciso ter disciplina. Não consigo ir na missa de manhã cedo, então vai na missa num outro horário. Não precisa ir de manhã cedinho. Mas vai em outro horário. Só que o problema é que você diz assim, eu não consigo ir na missa de manhã cedo. E não vai nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Então o problema não é que você não consegue ir na missa de manhã cedo, o problema é que você não quer ir na missa. Aí vai enrolar nosso Senhor, não. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Entendeu? Sinceridade com a gente mesmo. Disciplina com a gente mesmo. Verdade com a gente mesmo. Quando Jesus vê que a gente está empenhado em querer crescer, aí Ele vem com a sua graça e nos ajuda a crescer. Agora, quando Ele vê que a gente está querendo só dar um jeitinho brasileiro, ou que a gente está querendo passar a perna nele, aí Ele fica esperando para ver até onde vai dar aquilo ali. Mas Ele não pode fazer nada para nos ajudar. Porque a gente precisa que crer. Lembra? Um judeu nasce judeu. Um muçulmano nasce muçulmano. Mas um cristão se torna cristão. Pela sua vontade. Pela sua livre vontade. Sua livre adesão a nosso Senhor. Vamos rezar um pouquinho agora? Fica de pé.
você tiver dúvidas depois sobre esse plano espiritual, o pessoal da comunidade pode te ajudar. Você pode perguntar como que faz. Tem modelos hoje na internet. Eu tenho modelo no meu drive. Posso mandar para cá, depois mando para vocês. Para você fazer o seu plano. A gente está começando aí o tempo da quaresma, né? É um tempo excelente para um plano, um bom plano espiritual. Não use a quaresma somente para fazer dieta. Fechar a sua boca para você emagrecer e perder uns quilinhos. Não. Usa a quaresma também para crescer na sua alma. Perder uns quilos de pecado, né? Perder umas gorduras espirituais aí que estão pesando em cima de você, né? Aproveite, use da quaresma para isso aí também. E vocês tendo mais dúvidas, pergunte à comunidade, o povo da comunidade, para eles poderem direcionar vocês nisso também, tá bom? Feche os seus olhos um pouquinho. Diante daquela provocação inicial do Evangelho, em que Jesus diz: se alguém quer me seguir. Imagine agora Jesus dizendo para você: se você quer me seguir. Se você quer me seguir. Se você quer me seguir. Renuncie a si mesmo. Pensa aí no que você precisa renunciar. Renuncie a si mesmo. Pensa aí. O que você precisa renunciar? Depois Jesus diz: tome a sua cruz dia após dia. Pense aí, qual é a cruz? Qual é a cruz que você precisa tomar? Qual é a cruz que você deixou de lado? Ou deu para outra pessoa? Qual é a cruz que você rejeitou e que hoje você precisa tomá-la de volta? Jesus continua dizendo: siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quais são os pontos da tua vida em que você tem querido salvar a sua vida? Preso às coisas daqui. Pensa. O que tem te prendido aqui? O que tem te puxado para baixo? O que tem te afastado de uma vida com Jesus? Pense. E aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrar. Pensa no que te impede de perder a tua vida por causa dele. O que hoje você precisa ser indiferente para poder perder a vida por causa dele? O que hoje você precisa ser indiferente, deixar passar por causa dele? Porque o que adianta o homem ganhar este mundo e perder a sua salvação? O que hoje ameaça a tua salvação? Traz na tua mente agora. Eu estou te ajudando a rezar. Traz na tua mente. O que hoje ameaça a tua salvação? O que hoje faz você correr perigo de não se salvar? Traz na tua mente. Que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a salvação? Porque todo aquele que se envergonhar diante de mim, se envergonhar de mim diante dos homens,
eu me envergonharei dele diante de Deus. Traz também agora na sua mente as coisas e as situações que fazem com que você se envergonhe de Deus. Talvez até mesmo o medo de voltar para casa, né? Medo de voltar para casa e pisar na bola de novo. Ou então o medo de voltar para casa e reviver as coisas que você viveu antes, as tentações. Voltar para a vida velha. Traz isso na sua mente. Quais são? Existem esses medos? E diante de tudo isso que você trouxe aí na sua mente agora, eu convido você a dar a sua resposta para Jesus. Hoje agora Jesus está diante de você e Ele está dizendo para você: se você quiser me seguir, dê a sua resposta. Diante desta provocação de Jesus, se você quiser me seguir, dê a sua resposta. O que você decide, meu irmão? Qual é a sua decisão? Diante do que você ouviu nesse Evangelho, mas agora também diante de tudo que você ouviu e viveu nesses dias todos de retiro, qual é a sua decisão? Vocês jovens, os que vieram a primeira vez para o retiro, o primeiro ano de vocês, o primeiro retiro de vocês, eu pergunto para você agora, qual é a sua decisão? Vocês que já vêm em retiros, que já vêm todos os anos, que já são acostumados com essa experiência, que já são até membros de grupo de oração, membros da comunidade, que já são paroquianos ativos aqui de Baipendi ou de onde você veio. Eu pergunto para você, o que você decide diante do que você viveu aqui? Qual é a sua decisão? Vai dando a sua resposta para Ele. Nós vamos cantar essa canção, mas só depois que você der a sua resposta. Dê sua resposta. Sabendo que não é uma imposição, mas é um